Que é professores e avaliações, né? Sobre atribuições de apresentar, essa parte já Tá. tranquila, né? Que disso aí eu vou falar essas coisas aí. Professores e avaliações. Tá certo. Olá, meu nome é Éder Pires de Camargo, eu sou docente da Unesp de Ilha Solteira. Eu estou dentro do quadro da Unesp como aluno desde 1992, quando eu ingressei no curso de licenciatura em Física, em Bauru, no campus da Unesp. Um primeiro depoimento que eu queria dar acerca dessa minha experiência enquanto aluno de Física e como pessoa com deficiência visual é sobre a minha relação com os professores que eu tive do meu curso e com o processo de avaliação do conteúdo. É algo que sempre as pessoas me perguntam, algo que sempre chama muito a atenção. Bom, primeiro, a Unesp é um lugar que eu tenho muita gratidão pela Unesp. É um lugar que sempre me acolheu de uma maneira muito positiva. Desde o vestibular até as condições que a Unesp pôde me fornecer, eu sempre tive dentro da Unesp. Então, o meu sentimento em relação à Unesp é um sentimento de gratidão. Quando eu ingressei na Unesp, eu coloquei essa minha situação de não enxergar para o coordenador do curso e para os professores. Eu me lembro naquela época, eu estava careca, porque eles tinham rapado o meu cabelo, porque eu tinha ingressado no curso de Física. Aliás, tinha sido um sonho realizado, depois de enfrentar o vestibular, e começou o curso de licenciatura. As provas, com os professores, nós combinamos de fazer da seguinte forma. Duas maneiras básicas. Naquela época eu tinha uma visão superior ao que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um quadro de visão muito baixa, eu tenho somente visão periférica, o que me impede de escrever em papel. Naquela época eu conseguia escrever em papel. Então eu conseguia escrever com aquela caneta de cor forte, aquela caneta de cor preta, bem forte, caneta de reto projetor, mais ou menos, exatamente essa caneta. Então os professores liam as questões de física, as questões de cálculo, questões, enfim, dos conteúdos, e eu fazia uma resolução inicial na minha cabeça e depois transcrevia aquilo para o papel. Eu usava várias folhas, né? Usava várias folhas porque eu escrevia com uma letra grande e ia transcrevendo aquilo. Eu sentia dificuldade, às vezes, nas provas de cálculo, porque cálculo, por exemplo, quando é integral você tem muitas coisas que você vai fazendo e vai acumulando, várias constantes que você vai juntando ao longo do processo de resolução, e muitas vezes eu me perdia e tive algum prejuízo de nota por causa disso. E os professores eram muito corretos, porque eles não deixavam que o fato da minha deficiência visual fosse um motivo, por exemplo, para justificar uma nota. Quer dizer, eu era avaliado da mesma forma como qualquer aluno era avaliado. A minha avaliação era corrigida da mesma forma como a avaliação de qualquer aluno era corrigida. Uma outra forma de realizar a avaliação, que a gente fazia na época, era quando nós nos deslocávamos num outro horário, numa sala sozinho, eu, o professor, e eu resolvia a questão na lousa. Eu escrevia bem na lousa, até hoje escrevo na lousa bem. Tenho uma particularidade que eu consigo escrever na lousa, mas eu não consigo ler o que eu escrevo na lousa. Mas eu tenho a dimensão espacial da lousa, tenho a dimensão das letras. Isso porque a característica da minha deficiência visual foi que eu comecei a perder a visão aos 9 anos. E eu aprendi a escrever. Eu fui alfabetizado na letra cursiva. Então, eu sei escrever
com a letra cursiva e também sei braille. Bom, isso me permitia resolver as questões na lousa e o professor junto ele ia copiando tudo que eu escrevia na lousa. Eu me lembro de uma avaliação, inclusive, foi muito engraçada essa história, porque nenhum professor me dava dica. Ele não ficava dizendo, você errou ali, melhora aquilo lá. Não tinha isso. Teve uma avaliação de eletromagnetismo, em que eu estava resolvendo a avaliação, a questão, e assim que terminou de resolver, eu perguntei, você entendeu tudo, professor? Entendi, me respondeu o professor. E ele disse assim, você errou quase tudo, né? Me deu uma nota bem baixa na prova, quer dizer, ele entendeu tudo que eu tinha feito e entendeu que eu tinha feito quase tudo errado naquela avaliação. Eu precisei fazer a P3 depois, e na P3 eu me saí bem. Eu recuperei aquela nota baixa, né? Então, essa foi a minha relação com os professores, sempre foi uma relação muito boa, eu tenho um carinho muito grande por todos os meus professores do Departamento de Física da Unesp de Bauru. Até hoje tenho grandes amigos lá. E é assim que nós fazíamos, no meu caso, para fazer a prova. Deixando bem claro que a minha condição visual na época era de uma pessoa com baixa visão, que tinha a possibilidade de utilizar o seu resíduo visual na escrita no caderno, sem a condição de ler, mas eu conseguia escrever, e na resolução de provas ampliadas na lousa.